Olá, eu sou a Fernanda Rezende, sou uma das organizadoras do GDG de Belo Horizonte. No dia 14 de setembro de 2023, em parceria com a PUC Minas, realizamos um evento chamado de Software Day. Nesse evento, foi apresentado 6 palestras de muito conteúdo e insights. Elas foram tão incríveis que disponibilizamos as gravações também aqui no nosso canal. Se surgir alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E se ainda não conhece o GDG Belo Horizonte, siga nossas redes para não perder os próximos eventos. Tchauzinho. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal, também. Boa noite. Vou tomar só um pouquinho do tempo de vocês para falar, para pregar a palavra do Flutter. Bom, meu nome é Maísa, eu sou desenvolvedora mobile. Atualmente eu trabalho no Willbank. E eu estou aqui para falar de Flutter numa perspectiva de mercado também. Atualmente eu trabalho como mobile developer, tanto com Flutter quanto com tecnologias nativas, tipo Android e iOS. Então, vou trazer um pouquinho dessa visão também, tá bom? Vamos lá, desvendando o Flutter. O que é Flutter? Alguém aqui conhece? Olha, quem ficou, né? Já é fanbase aqui. Bom, para resumir aqui, Flutter é um framework que foi liberado mais ou menos em agosto de 2018, então é um baby. Ele foi assim, né? Já estava lá para lançar em 2017. E é um framework que, a princípio, veio como uma solução multiplataforma exclusivamente para iOS e Android na época. Não era o que ele mirava, mas foi o público que atingiu, né? Então, uma opção multiplataforma para criar aplicações tanto para Android quanto iOS. Uma grande característica do Flutter é que ele tem um alto desempenho, ele é muito flexível, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Né? Atualmente, a gente consegue, com uma única base de código, desenvolver uma aplicação mobile, iOS e Android, web, desktop e sistemas embarcados. Tá? Mas o que vem antes para a gente saber o que dor que o Flutter quer curar? Né? Antes da gente pensar em Flutter, a gente tem que saber um pouquinho o que rola no desenvolvimento nativo. Então, a gente tem um dispositivo Android ou um dispositivo iOS. Então, a gente tem um iPhone ou, sei lá, um Samsung, um Motorola. E os aplicativos, eles são criados quando é para Android, ou em Java ou Kotlin, né? E para aplicativos iOS, a gente tem o Swift e o Objective-C. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essas dores. Alguém aqui já teve essa experiência de criar um aplicativo nativo? Bom, então vocês vão entender aqui. Atualmente, então, já é essa perspectiva que eu vou trazer, né? Eu estou trabalhando em uma empresa que a gente tem uma base de código nativa e tem Flutter. Eu vou falar aqui para colocar um botão. Há uns 2 meses atrás, nativo, eu gastei 2 semanas. É isso. Em Flutter, eu gastei 1 mês para criar 8 telas. É mais ou menos essa comparação de tempo, tá, gente? É claro que entra em um mérito de habilidade. Obviamente, eu me desenrolo bem melhor em Flutter do que nativo, mas vamos para as dores, algumas aqui. Claro que eu não estou acabando com o desenvolvimento nativo, né? Tem, obviamente, altamente performático, a gente tem o melhor do dispositivo quando a gente faz um aplicativo nativo. Mas uma das dores, uma pequena dor, é desenvolvimento. Em tempo de desenvolvimento, se eu aplico alguma alteração, eu tenho que recompilar e reconstruir o aplicativo todo para ver aquela alteração surgir. E aí, aqui, vou falar um pouquinho também sobre as vantagens do Flutter em relação a isso. Então, esse é o processo. Hoje em dia, a gente tem várias tecnologias também nativas, várias bibliotecas que permitem que a gente tenha um desenvolvimento ágil.
Por exemplo, o Kotlin, ele tem uma possibilidade da gente criar, vou falar também sobre isso, sobre UI declarativa, que é você conseguir declarar a sua tela no código, ao mesmo tempo que você tem lá a lógica de programação. Atualmente, assim, no aplicativo que eu trabalho, por exemplo, a gente tem um arquivo que a gente tem as especificações da tela, de como que vai ser renderizado, e um outro que a gente usa, por exemplo, no Android, para inflar aquele arquivo, para mostrar aquela tela. Então, são duas partes separadas, além de outras milhares de camadas que podem existir, tá bom? Mas é isso, um overview sobre o que é desenvolver nativamente. Agora, antes de falar sobre Flutter, vamos falar um pouquinho sobre Dart. Em 2011, a Google decidiu dar um início ao projeto do Dart, com o objetivo de desbancar o JavaScript. E falhou miseravelmente. Ok? Falhou totalmente e completamente. JavaScript foi aí, cresceu e tal. E aí ele foi libertado e jogado para a comunidade em 2013. E aí que o Dart foi para frente. Porque código fechado não leva ninguém a lugar nenhum. E aí, graças aos esforços da comunidade de aprimorar o Dart, de pesquisar, de trabalhar nele, ele conseguiu encontrar o seu propósito em 2018. E uma das coisas muito importantes para a gente entender o Flutter é que, vou inverter um pouquinho aqui, ele encontrou o propósito dele com o Flutter, né? O Dart. E justamente por um dos motivos, né, além da alta performance, é que ele possui uma feature chamada Just in Time, que é basicamente agora, e antigamente ela foi concebida para a gente conseguir fazer as alterações em web e conseguir ver aquela alteração em tempo real. Hoje em dia, a gente vai programar em JavaScript e fala assim, nossa, que bobagem, mas antigamente não era assim, gente. Né? Então, esse poder do Dart, da gente conseguir ver a alteração em tempo real, em tempo de desenvolvimento, é muito importante para a gente entender os poderes do Flutter. Além disso, para quem gosta, como eu vim do Java, gente, o Dart ele tem uma tipagem muito forte. Então, você declara variáveis, você tem constantes, você tem variáveis estáticas e tudo mais, e isso é muito importante também para a performance, para a gente pegar erros em tempo de desenvolvimento. Bora lá. De frente com o Flutter. As intimidades aqui. Bom, aí a gente chega no grande diferencial, quando a gente fala sobre desenvolvimento nativo versus desenvolvimento Flutter. Óbvio, né, que se eu estou fazendo um aplicativo nativo, eu tenho uma empresa, eu preciso ter desenvolvedores que saibam trabalhar com iOS, desenvolvedores que saibam trabalhar com Android, seja com Java, Kotlin ou Swift. Então, a gente gasta esse tempo, né, de desenvolvimento para ter duas bases de código e você tem também esse esforço de dar manutenção nessas duas bases. Por exemplo, se você tem um design system, vocês conhecem design system? Para quem não conhece, é tipo uma base de código que você padroniza elementos visuais, né, usado tanto pelas pessoas designers quanto para desenvolvedores. Então, se você tem um design system, normalmente você tem que ter um design system para iOS e um design system para Android, dar manutenção, fazer manutenção no código. Mudou uma API. Vou lá também, altero essa API, o endpoint dela, em cada um dos códigos, enfim. Isso já é um problema que o Flutter sana, né? Dado que, com uma base de código, a gente consegue já compilar para ambos. A gente consegue fazer um aplicativo para ambos. Então, a gente chega em outro ponto que eu falei, que quando a gente vai desenvolver nativamente, mudei um espaçamento para a direita, vou lá e tenho que compilar todo o código, buildar de novo, né, reconstruir o aplicativo para ver aquela alteração. Isso leva tempo, a não ser que você tenha
uma máquina muito potente, que não é, né, a realidade que as empresas dão para a gente. Tipo assim, hoje em dia tem algumas empresas que dão máquinas, tem umas que nem se dão esse trabalho, né? Mas, geralmente, mesmo com uma máquina muito boa, isso leva tempo, isso é bem desgastante. Enfim, vamos lá. E o Flutter, pensando no Just in Time, lá do Dart, ele tem essa feature que é o Hot Reload. O que é o Hot Reload? É praticamente desenvolver o web, só que no aplicativo, gente. Você fez uma alteração e você vai dar um Hot Reload e aparece no seu aplicativo. Porque o Dart ele consegue compilar isso numa máquina virtual em tempo de desenvolvimento e processar só aquela alteração. Ele tem o Flutter e o Dart juntos, consegue ter essa inteligência de verificar o que tem de diferente no seu código e só recompilar aquilo que está diferente. Então, isso você ganha muito tempo de desenvolvimento. Além disso, uma grandíssima feature do Flutter é a ampla biblioteca de widgets personalizáveis. Eu destaquei aqui widget porque não é uma palavra comum para todo mundo. Widget é componente. Mas no Flutter a gente fala que tudo é um widget. Não é um widget, gente. O que é um widget? Vou demonstrar. Todo mundo aqui já brincou de Lego? Certo? Não? Ou já quis brincar? Já quis brincar? Então, o widget é como se fosse um Lego. Eu preciso de uma base. Eu tenho um gramadinho, eu coloco lá a base. Eu preciso de tal componente. Eu vou lá e coloco tal componente. Eu vou colocando e vou criando a minha torre. Vou subindo meus widgets. Isso é um widget. O widget é uma pecinha de Lego do Flutter de componentização. Tá? Outra coisa é que o Flutter, quando a gente cria um aplicativo, a gente tem a compilação nativa. Então, eu falei antes que ter um aplicativo nativo é muito importante, principalmente se você usa recursos nativos. O que é um recurso nativo? Um acesso a uma câmera é um recurso nativo. É um recurso da plataforma. Uma câmera, uma localização, a bússola, sensores, são todos nativos. Então, se você faz uma programação, se faz um aplicativo nativo, você tem esse contato direto com todas as ferramentas nativas. E o Flutter ele consegue compilar nativamente. O que ele faz? Vou simplificar muito aqui, tá, gente? Eu criei meu código em Dart, né, porque o Flutter funciona com Dart, ele é só um framework. E rodei, beleza. E aí, para mim, eu estou lá desenvolvendo em Dart, desenvolvendo em Flutter, está tudo certo. Só que na hora que eu vou fazer o aplicativo rodar, ele gera um código, ele interpreta isso para o nativo. Então, quando a gente cria um projeto, experimentem. Depois eu vou passar um link aqui da documentação do Flutter. Só faça experimento. Roda um aplicativo Flutter para vocês verem que vai gerar uma pastinha Android e uma pastinha iOS. Se a gente for comparar essas pastinhas com quando a gente cria um aplicativo nativo, vocês vão ver que vão ter as mesmas coisas. Vão ter os mesmos arquivos. Então, o Flutter ele faz isso, ele não tem nenhum intermédio. Né? Ele compila nativamente, além de ter esse acesso fácil aos recursos do dispositivo. Então, isso, né, gera para a gente a alta performance do Flutter. Uma coisa muito importante para mim, eu até brinquei aqui com a Fernanda, que eu já falei sobre vários tópicos de Flutter, mas eu nunca apresentei sobre Flutter, gente. Tipo, e um dos tópicos que eu sempre apresento é sobre acessibilidade. Como implementar recursos de leitor de tela, responsividade, etc. Então, eu posso falar também nessa posição de hoje, estar trabalhando com o nativo e o Flutter, que é muito mais fácil a gente implementar responsividade e leitor de tela e outros recursos como fontes grandes. No Flutter é muito simples. Além de tudo isso que eu falei,
o Flutter, apesar de muito novo, né? Como eu falei, é de 2018, assim, e vem crescendo. A comunidade cresce muito, tem cada vez mais pessoas adeptas ao Flutter, cada vez mais empresas contratando. E a comunidade é muito vibrante, muito crescente. Então, você sempre vai achar gente para te ajudar, muitos artigos. Tem esse, vamos dizer, ônus também, que como o Flutter ele cresce o tempo todo, você vai ver que um curso muito legal que alguém te passou de 2020 não vale quase nada hoje, gente. É tipo muita coisa diferente. Então, ele está sempre em evolução. Como eu falei antes, tudo é um widget. E aqui eu fiz questão de até mostrar, porque é muito importante. Quando a gente vai aprender uma linguagem de programação nova, a primeira coisa que eu acho, minha opinião, tá? Que a gente tem que avaliar é a documentação daquela linguagem de programação, daquele framework. Verificar se aquilo lá tem uma documentação confiável, se ela é atualizada e tudo mais. E isso você pode confiar no Flutter. Isso daqui é a biblioteca de componentes. Como eu falei para vocês, o Flutter ele tem milhares de componentes, milhares de widgets prontos e super personalizáveis. Então, aqui a gente tem uns exemplos, que é tipo a app bar, já pronta, prontíssima para você fazer ela do jeito que você quiser. A coluna, container, tudo é um container, gente. Container, você molda ele da forma que você quiser para poder fazer os componentes. Tem ali os botões de elevação, imagens, ícones. Tem a biblioteca de ícones gigantesca, de cores, de fontes, tudo mais. E por ser da Google, né? Então a gente tem acesso a essa infinidade de recursos que a Google traz para a gente, como, por exemplo, as fontes, os ícones, imagens e tudo mais. Além disso, um grandíssimo fator fortalecedor do Flutter é a facilidade de fazer a animação. A quantidade de animação que tem disponível, muito fácil. Vou dar um exemplo que já aconteceu comigo em empresa. Assim, a gente tinha um cardzinho de loja, sabe? Um quadradinho assim, com a logo da loja, não sei o quê. E aí você clicava e ia para a loja, para a página da loja. E aí tinha disponível lá a descrição da loja, etc. Aí eu coloquei um widget, uma pecinha de Lego, chamada Hero. Um dia, quando vocês tiverem curiosidade, coloquei só isso. Ela precisa só de um parâmetrozinho, assim, uma coisinha que você escreve nela. E aí fez essa transição da imagem pular para outra página. Gente, a galera foi loucura, assim. O pessoal, eles não manjam, né? Então, não sabe essa facilidade do Flutter. Então, quando eu mostrei essa animação, todo mundo, nossa senhora, como que faz isso? E começaram a pedir mais animações, né? Obviamente, mais trabalho. Parabéns, então é mais trabalho. Então, é muito fácil você fazer esse tipo de transição. E, além disso, tem vários tipos de animação, de você virar componente, de você fazer transições, de você brincar com isso. Dá para fazer jogo sem mesmo usar uma biblioteca de jogo, que é o que também tem para o Flutter. Vamos lá. Então, esse aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um uso de widget. Eu mostrei lá o scaffold. Acho que tem aí? Não, não tem. Vamos lá. Acima de tudo, existe um scaffold. Scaffold é um esqueleto. Ele age como se fosse uma base para todas as páginas. Sabe quando a gente acessa uma página, tem um botão de voltar, tem um botãozinho embaixo que faz alguma ação, tem um título? Então, o scaffold já cuida disso para você. Ele aceita uma app bar, que é onde a gente vai abrigar o título, abrigar ações e tudo mais. Aí, ó, vai tudo crescendo, tá vendo? Para a direita aqui, ó. Você consegue... ele vai crescendo de uma forma que você vai empilhando, igual o Lego. Você vai colocando um widget, uma pecinha acima da outra. Então, tem um scaffold, dentro do scaffold tem um center, que é para centralizar, né? Aí, depois tem uma coluna dentro do center, depois tem um container dentro da coluna, e aí vai crescendo
e aí tem um textinho, eu sou um widget. Tá meio feinho aqui, mas era só para mostrar, tá, gente? Isso vira isso. Então, lá em cima é app bar, e ali é o texto. Eu sou um widget de texto. Agora, vamos para a parte mercadológica. Quem está utilizando o Flutter? É muito fácil ficar falando de Flutter e vocês acharem que ninguém está usando essa... Ninguém está nessa vibe, né? E vocês podem reparar que a maioria dos títulos eu coloco Flutter, que é justamente para ficar aí na cabeça de vocês e vocês serem adeptos à igreja do Flutter, tá? Aqui é praticamente uma seita que entrou, já era. Vamos lá. O que a gente tem de empresa? Tem muitas empresas mais, mas isso aqui eu peguei do showcase da própria Flutter, tá? Que são empresas internacionais, e algumas aqui que eu lembrei do Brasil, mas tem outras muito mais, tá? Então, a AliExpress adotou Flutter. O que é interessante aqui, alguns pontos interessantes. Essa logo aqui é do New York Times, e eles fizeram um aplicativo de jogos, tipo Sudoku, e jogos simples, né? Não precisam de muito gráfico. Então, eles fizeram com Flutter, tem um aplicativo deles. A Toyota e a BMW fizeram... Não está aí? Tá. Mas fizeram sistemas embarcados, então os carros vêm com... naquele dispositivo do carro, vem também a interface em Flutter. É um exemplo que a gente tem. A Google mesmo, né? Claro que a Google tinha que utilizar. A gente tem no Google Pay, no Google Ads, tem também a nova versão do Google Classroom, também em Flutter. Os aplicativos do governo são em Flutter, gente. Por algum motivo, eu trombei na logozinha do Flutter, navegando para algum dos aplicativos. Uma coisa muito interessante é a Ubuntu. Ubuntu, em 2021, quando lançou o Flutter Web, começou a dar... Antes, né, na verdade, começaram a dar suporte para o Flutter Web, porque agora os instaladores do Ubuntu são em Flutter. Então, a partir de 2021, qualquer instalador que você viu do Ubuntu é em Flutter também. E aqui no Brasil, a gente tem o iFood, né? O Nubank também, que está como internacional aí no showcase da Flutter. E tem a XP e tem o Willbank, que é a empresa que eu trabalho. Então, vários exemplos aqui de onde que a gente pode utilizar o Flutter, né? Não só empresas, mas plataformas mesmo. E aqui eu vou deixar para vocês links e informações úteis. Primeiras duas informações mais úteis que eu posso passar para vocês sobre o Flutter são os links da documentação. Então, a gente tem primeiro aqui a documentação do Flutter, que tem todo o guia para você iniciar, criar seu primeiro aplicativo e tudo mais, como utilizar os componentes. Tem vários aplicativos de exemplo para você baixar, para você explorar. Tem a documentação do Dart. Então, para quem já começou com Java, com C++, com C#, vai ter uma familiaridade com o Dart. Ele não é um bicho de 7 cabeças. PubDev. Isso também é um link para bibliotecas que a gente tem no Flutter. Então, deu alguma coisa na sua cabeça, está com muita pressa, que é, para mim, um conselho para quem está começando no Flutter. Eu quero fazer uma coisa muito difícil, muito inconcebível, na verdade, fazer isso. Tenta. No Flutter é tudo muito possível e muito fácil. Tenta fazer. Não consegui? Vai lá que tem alguém que já fez. Aí você vai no PubDev, pesquisa, e as bibliotecas são abertas, gente. Se você quiser criar uma biblioteca, um componentezinho e disponibilizar, você coloca no PubDev, e aí é quase que uma rede social. Você tem likes, tem votos e tudo mais. E você pode abrir para as pessoas contribuírem com o seu projeto. Agora, os dois últimos são das comunidades que eu faço parte. Então, eu faço parte da Flutteristas, que
que é uma comunidade internacional. Inclusive, tem desenvolvedoras da Google lá. E algumas pessoas, inclusive, que eu já fiz cursos delas, estão lá nessa comunidade. Muito legal. Dão até tipo mentoria para dar palestras e tudo mais. E aqui no Brasil, a gente tem o Flutter Girls, e é vinculado à Flutterando, que é a maior comunidade Flutter do mundo. Então, todos esses links você consegue achar a gente e texto disponíveis para ajudar vocês. E é isso aí. Viu? Foi rapidinho.